Olá, você já lidou com o choro, com as lágrimas? Parece uma pergunta tola, uma vez que todo ser humano, em algum momento da vida, já chorou. Mas a pergunta ela se dá por uma simples situação. É bem comum que as pessoas neguem essa condição do choro, que elas representem no discurso, na fala, uma fuga, quando são indagadas sobre a sua dor, sobre os seus problemas. Na maioria das vezes, numa retórica vazia, respondem: está tudo bem. Na verdade, é no secreto do nosso quarto, é lá naquele cantinho onde nós e somente nós, diante de Deus, consideramos os nossos dias, as nossas lutas, as nossas frustrações, nossos problemas. E é nesse cantinho secreto, enquanto oramos, seja no nosso quarto, numa varanda, dentro de um carro, em que nós derramamos nosso coração, em que nós derramamos lágrimas, em que nós choramos, é que podemos perceber o tamanho da situação, o tanto em que a vida em alguns momentos está comprometida e o quanto precisamos do agir de Deus, do milagre de Deus. Às vezes chegamos ao ponto de afirmar que estamos cansados de chorar. É verdade, o choro também cansa. Chega um momento em que você quer ver a situação mudada, alterada, transformada. É óbvio que ninguém curte o choro. Às vezes o choro é inevitável, mas o choro cansa. Você está cansado de chorar? Às vezes o choro ele não vem com lágrimas necessariamente, mas às vezes um choro silencioso, que não é expresso verbalmente, que não é expresso com sons, com gestos, mas lá na alma. É como se você estivesse chorando de tristeza, de decepção, de frustração e etc. Eu quero ler um texto com você, está no livro de Salmos, capítulo 30, verso 5, e diz assim a palavra de Deus. Um texto muito rico e afirma o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que texto maravilhoso! Esse texto sagrado, a Bíblia nos afirma que é possível que o choro dure uma noite inteira, mas que a alegria vem pela manhã. O texto não é categórico, o texto não está fazendo uma afirmação segundo essa escrita. As pessoas chegam a acreditar de que essa noite é noite literal, que esse dia é dia literal. Não, a ideia não é esta. Aqui seria um dia e uma noite de forma fictícia. Esse dia pode ser um mês, esse dia pode ser um ano, esse dia pode ser algumas horas. Não é essa a questão de ser um dia literal ou uma noite literal. O que está dizendo é que existem momentos em que nós choramos, mas há sempre um momento em que o dia amanhece. Há sempre um momento em que a luz aparece, há sempre um momento em que o choro deixa de existir e dá lugar ao sorriso, à alegria, o contentamento. Ele está falando dessa transição entre o choro e a alegria pelo agir de Deus, pelo poder de Deus. Tem um pedaço de um poema de Fernando Pessoa que diz o seguinte: não sei se a vida é pouco ou demais para mim. Não sei se sinto de mais ou de menos. Seja como for a vida e de tão interessante que é a todos os momentos, a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora, de todas as casas, de todas as lógicas, de todas as sacadas, de ir ser selvagem entre árvores e esquecimentos. Um poema interessante, Fernando Pessoa, que marca, na verdade, essa condição de alguém que está vivendo um tempo de choro, um tempo de lágrimas. Em outras palavras, ele está dizendo que alguém que está vivendo um tempo como este está, na verdade, perdido. Não sabe se entrega, se luta, não sabe se a situação é de mais ou de menos, não sabe se, de repente, a lógica é pular de uma sacada ou se esconder no meio das árvores. Em outras palavras, quem está vivendo um tempo de choro está perdido, sem direção, sem norte. Como alguém no meio da floresta que perdeu a bússola e que não consegue se encontrar mais. A Bíblia nos fala, no livro de Salmos, capítulo 30, verso 5, o texto que lemos agora há pouco, que é uma promessa de Deus para nós. E sobre ela devemos nos debruçar, devemos nos deleitar e entender que é verdade. Há sempre um momento onde Deus diz um basta para o nosso choro. Há sempre um momento onde Deus diz chega
para as nossas lágrimas. E é nesse momento em que Ele revela a sua grandiosidade, onde Ele se revela como Deus, como Pai amoroso, cuidadoso. É nesse momento em que Ele se mostra como de fato Ele é, Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Há quanto tempo tem durado as suas lágrimas, o seu choro? Está perdido? Está confuso? Como é que está aí a sua vida? Eu queria que você pudesse tomar posse dessa promessa de Deus, essa promessa maravilhosa de Deus, de que o choro vai acabar, de que as lágrimas serão interrompidas e no lugar do pranto haverá festa, celebração, júbilo. Creia nisso, busque em Deus esta solução. Passe mesmo a olhar para esta palavra, não como um texto perdido no meio da Bíblia, mas como promessa de Deus para você. Eu me recordo de momentos na minha vida em que o meu dia durou alguns meses, em que não chorava literalmente, mas o coração estava pesado. Me lembro dos meus primeiros momentos de vida com Deus, há quase 20 anos atrás, uma família meio complicada, um pai vivendo como escravo do álcool, um casal, no caso os meus pais, numa verdadeira confusão, estávamos tão desnorteados, mas houve um momento em que Deus disse, basta, chega de chorar. Você está cansado de chorar? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, confie em Deus, entregue para o Senhor e Ele vai dizer basta. Talvez esse basta esteja mais próximo do que você imagina. Haja por fé, se renda ao Senhor e deixe Ele agir. A minha oração, o meu desejo é que esse tempo de choro encerre para você, que esse tempo de lágrimas chegue ao fim, que você possa começar um tempo novo de alegria, de júbilo, de contentamento. Deus abençoe você. Não duvide, Deus pode transformar o seu pranto em alegria, as suas lágrimas em sorriso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.